Olá, coleguinha. Eu sou o Júlio, professor de Física. A gente vai ver hoje sobre materiais condutores e materiais que são isolantes elétricos. Antes de falar propriamente dos materiais condutores e isolantes e outros assuntos na aula de hoje, vou fazer uma pequena revisão sobre carga elétrica. O que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. O que significa dizer que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria? Sempre que a matéria é criada, com seus prótons, elétrons e nêutrons, ele já vem com suas cargas elétricas, tá? A gente mede unidade de carga elétrica no sistema internacional, usa uma unidade chamada Coulomb, que é uma homenagem a um cientista, tá bem? Como eu tenho certeza que você já sabe disso, dentro dos átomos nós temos prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons possuem carga positiva, os elétrons possuem carga negativa e os nêutrons possuem carga elétrica nula, tá? Outra coisa que é muito importante também é você lembrar que cargas de mesmo sinal se repelem, ou seja, quando eu aproximo dois prótons, esses prótons fazem força para um se afastar do outro. Quando eu aproximo dois elétrons, esses elétrons fazem força para um se afastar do outro também. Em compensação, carga de sinais opostos, elas se atraem. Então, se eu chego um próton próximo de um elétron, eles fazem força para se unirem, tá? Já nêutrons não fazem força nem em prótons, nem em elétrons, não fazem força elétrica, né? Então, se eu pego um nêutron e aproximo de um próton, não tem nenhum tipo de força elétrica entre eles. Se eu pego um nêutron e aproximo de um elétron, não tem nenhum tipo de força elétrica entre eles. O que a gente tem que tomar cuidado, coleguinha, é que mesmo que isso funcione para as cargas elétricas, para os corpos, isso funciona um pouquinho diferente. Por quê? Um corpo grande, inteiro, ele tem diversos átomos, tem diversos prótons, diversos elétrons e diversos nêutrons, né? Se eu faço alguma manobra, algum processo de eletrização, que é um assunto de outra aula, que a gente tira algumas cargas elétricas de um corpo, esse corpo que tem mais carga elétrica de um tipo do que do outro, ele consegue fazer força num corpo que está neutro. Me acompanhe aqui para a gente poder ver. Então, coleguinha, tem uma régua, tá bom? Eu tenho papel picado aqui em cima da mesa. Se eu pego essa régua, eu aproximo do papel picado, não tem nenhum tipo de força entre eles. Agora, com a ajuda de um outro papel, eu vou retirando elétrons aqui dessa régua, por exemplo, tá? Se eu vou retirando elétrons que têm carga negativa, então essa régua vai ficar com excesso de cargas positivas. Quando eu faço isso e aproximo a régua do papel, que a princípio não sofria força da régua, a gente observa que a régua consegue atrair esse papel. Tudo bem? Isso aqui não dura para sempre, daqui a pouquinho o papel cai. Vamos deixar aqui e continuar nossa aula, tá? Continuando então. Isso aqui eu já havia falado, essa questão que os corpos possuem inúmeras cargas positivas e negativas e neutras, tá? E que se eu tenho excesso de um tipo de carga do que do outro, pode ter atração entre esses corpos, tá bem? Condutores elétricos. O que são os materiais condutores elétricos? São aqueles que possuem algum tipo de carga elétrica que consegue se movimentar dentro desse condutor sem dificuldade, tá bom? No caso dos metais, que todos nós sabemos que os metais são bons condutores elétricos, a carga elétrica livre que consegue se movimentar ali dentro são os elétrons livres da própria ligação metálica. Qualquer que seja o metal, uma característica dos metais, quando eles se formam, se cristalizam lá, aquela rede de átomos metálicos, nós temos elétrons livres que tem grande facilidade para a gente poder pegar ele de um lugar e movimentar para outro local qualquer desse metal, tá bom? Uma curiosidade que nem todo mundo sabe, é que a água pura, sem misturar com nada, essa água ela não é condutora elétrica, tá bom? Por quê? A água pura, ela não tem carga elétrica livre.
Em compensação, se você for pegar a água da torneira da sua casa, que provavelmente ela é tratada pela agência de saneamento, essa água da torneira, ela tem diversas substâncias dissolvidas nela. Essas substâncias dissolvidas na água tornam ela condutora elétrica. Então, vamos dizer assim, é possível você tomar choque pela água que sai da torneira de sua casa, pela água que sai do chuveiro de sua casa, tá bem? Se eu pego um pouquinho de sal e eu jogo na água pura, esse sal torna a água pura condutora elétrica. Por que que essa pitadinha de sal consegue transformar a água pura em condutor elétrico? Muito provavelmente você já sabe que o sal de cozinha ou cloreto de sódio, a fórmula química dele é NaCl, Na de sódio, Cl de cloro. Quando eu pego o sal, eu jogo ele na água, ele dissolve, eu estou separando os átomos de sódio e de cloro. Esses átomos, eles se dissociam ali na forma de íons. O sódio fica positivo, porque ele perdeu elétron, o cloro fica negativo, porque ele ganhou elétron. Com isso, a gente tem cargas elétricas que conseguem se movimentar ali dentro da água sem dificuldade. Ou seja, as cargas livres para transformar alguma substância, algum corpo em condutor, não são necessariamente elétrons. No caso da água com sal, são íons positivos e negativos. Tudo bem? Isolantes elétricos. Os isolantes elétricos, o que diferencia do condutor é que ele não possui carga elétrica que fica se movimentando livremente. Isso quer dizer que todas as cargas estão presas ali entre aspas. Por que presas entre aspas? Você tem os elétrons nos átomos que estão se movimentando ao redor do átomo, você tem os prótons no núcleo que estão se movimentando lá junto com o núcleo, só que fora dali, fora das moléculas que compõem aquele corpo, as cargas não conseguem se movimentar. Tá bem? Exemplos de isolantes que eu tenho certeza que você consegue identificar facilmente são madeira, isopor, plástico, borracha, água pura e o ar. O ar. Ô, Júlio, por que que o ar ele é isolante elétrico? Antes disso, coleguinha, uma atividade para a gente. Sabe-se que a água pura é isolante elétrico e que uma pitada de sal dissolvido nela é suficiente para tornar condutora. Contudo, o açúcar dissolvido em água, mesmo em grande quantidade, não a torna condutora. Justifique. Coleguinha, qual que é a diferença principal entre o sal e o açúcar em termos de deixar a água condutora ou isolante elétrica? Tá? Como a gente viu, o sal, quando a gente dissolve, ele quebra em íons. O açúcar, quando a gente dissolve, ele não se quebra em íons. Quando você joga um grãozinho de açúcar num copo com água, por exemplo, e aquele grãozinho de açúcar se dissolve, você vai ter a molécula inteira de açúcar nadando pelo copo com água. Se eu tenho a molécula inteira nadando pelo copo com água, a gente não tem carga elétrica livre e o açúcar, portanto, não torna a água pura condutora elétrica, ela se mantém isolante elétrica. Tá bem? Agora sim, o ar. Eu falei que o ar é isolante elétrico. Muita gente falou, Júlio, mas se o ar é isolante elétrico, como é que no fogão lá da minha casa eu vejo a eletricidade passando na trempe para poder acender o fogo? Se a eletricidade está passando ali pelo ar, o ar tem que ser condutor elétrico. Outra coisa, Júlio, nós temos raios. O que são raios? Descargas elétricas que passam pelo ar. Essa descarga elétrica passando pelo ar quer dizer que tem que ter alguém que permite a passagem dessa carga elétrica. Se eu tenho uma tempestade com muitos raios, tem muitos caminhos para a carga elétrica poder passar. Isso significa que para isso aqui acontecer, o ar tem que ser condutor elétrico, tá? Ô, coleguinha, mas pensa bem, se você vê uma tomada lá na sua casa, você vê um raiozinho passando de um lado para o outro na tomada? Você não vê. Por quê? Porque o ar é isolante elétrico. Então, o que acontece com o raio? O caso é, o raio ele tem tanta energia, mas ele tem tanta energia
que ele consegue pegar elétrons das moléculas do ar, arrancar elétrons das moléculas de ar. Se ele está arrancando elétrons das moléculas de ar, ali no ar entre a nuvem e o solo, por exemplo, você passa a ter uma grande quantidade de elétrons passeando e uma grande quantidade de íons passeando ali também. Com isso, o raio força o ar a se tornar condutor elétrico, tá bem? Isso pode acontecer com qualquer isolante. Ele é isolante até um determinado limite. Esse limite chama rigidez dielétrica. No caso do raio, ele consegue quebrar a rigidez dielétrica do ar, tá? A rigidez dielétrica é o valor máximo do campo elétrico que aquela substância ali consegue suportar antes de se tornar isolante. Campo elétrico vai ser um assunto de uma outra aula, não se preocupe, tá bom? O raio é composto pelo quê? O próprio raio, que é a descarga elétrica, que vai da nuvem para o chão, ou o contrário, tá? O relâmpago, que é a luz emitida. Então, o que a gente vê é o relâmpago, tá? Mesmo aquele traço mais forte do raio, a gente vê, vamos dizer assim, cortando o ar, o que a gente está vendo é a luz emitida por ele, que a gente chama de relâmpago. O trovão é o barulho que a gente escuta após o raio, tá? Eu sei que tem muita gente que tem medo de trovão. Aí eu costumo falar com meus alunos que você, coleguinha, você não precisa ter medo de trovão, tá? Você pensa o seguinte, se você escutou um trovão, quer dizer que um raio caiu e não acertou você. Então você tem que ficar feliz com isso, tá bom? Mas e como é que os raios são formados, coleguinha? A gente sabe que, normalmente, tem que ter nuvens, tudo bem? Num dia que está propício à chuva, não quer dizer que vá chover, mas um dia propício à chuva, a gente vê as nuvens carregadas, ficam acinzentadas, ficam escuras, tá? E o que acontece? Uma nuvem vai batendo na outra, tá? No que vai batendo na outra, pode haver troca de carga elétrica entre as nuvens, parecido com o que eu fiz com a régua e o papel. Então, por exemplo, um conjunto de nuvens fica com excesso de carga negativa, excesso de elétrons, tá? Consequência, elétrons na nuvem podem repelir elétrons no chão, lá na Terra, tá? Com isso, se está repelindo elétrons, o chão vai ficar com excesso de carga positiva. No que o chão fica com excesso de carga positiva, elétrons da nuvem são atraídos para a parte de baixo dela, tá? No que são atraídos para a parte de baixo, repelem mais elétrons que tem na Terra. Então, no chão mais próximo à nuvem, fica cada vez mais positivo, que atrai mais carga negativa. Isso vira um efeito repetitivo, tá? Quando chega no limite ali, que essa força aqui entre eles é grande o suficiente para romper a rigidez elétrica do ar, então a gente tem a descarga elétrica, tá bem? Quando tem essa descarga elétrica, se eu tenho elétrons saindo da nuvem e indo para o chão, o sistema vai se neutralizar. Isso pode voltar a acontecer? Pode voltar a acontecer, a gente pode ter novos raios, tá? Ô, Júlio, mas se tem nuvem que fica negativa, pode ter nuvem que fica positiva? Pode, coleguinha. A ideia é a mesma. Qual que é a diferença? Eu vou ter um raio que sobe, tá bem? Ô, Júlio, mas eu nunca vi um raio subindo. Ô, coleguinha, é muito rápido. A maioria dos raios a gente vê descendo, só que há raios que sobem também, tá? Se você for fazer uma pesquisa rapidamente na internet, você pode até ver vídeos que tem raios que se encontram no meio do ar. Tem raio descendo, enquanto tem raio subindo, eles acabam se encontrando, tá bem? Como é que a gente pode se proteger de raios, coleguinhas? Diversas maneiras. Primeira, sempre que possível, fica dentro de casa. Se você não pode ficar dentro de casa, fica dentro de alguma construção, tá? Um prédio, edifício, uma loja. Evita sair na rua numa tempestade com muitos raios, tá bem? Segundo, evite locais com muito espaço aberto. Tipo, você está no meio de um campo de futebol que não tem nada perto. Evita local desse tipo. Você está numa estrada comprida que não tem nada perto dessa estrada. Evite local desse tipo, tá bem? Terceira forma,
não fique perto de árvores, tá bom? Quarta, elimine possíveis pontas. Por que isso, Júlio? Tem uma coisa que chama o poder das pontas, tá? Se eu tenho uma certa distribuição de carga elétrica num corpo, nas pontas, tipo o dedo, pode ser uma ponta, tá? A gente tem maior concentração de carga elétrica. Então, repara só. Imagina que eu tenho uma bolinha, uma bola de massinha, por exemplo, massa de modelar. Tem carga elétrica espalhada por ela, ok? Se eu pego essa bolinha de massa de modelar, eu começo a puxá-la para baixo, eu vou moldá-la aqui para baixo, a carga vai acompanhando. Tudo bem? Bem distribuída. Só que se você for reparar, coleguinha, nesse detalhe aqui na ponta, acaba tendo mais carga elétrica do que no resto desse corpo. Se tem mais carga elétrica do que no resto desse corpo, aqui tem maior força para poder atrair raios. Tá bem? Ou seja, talvez você já tenha escutado algum caso, numa fazenda, com criação de gado, vaquinhas estão pastando lá, aí começa a chover. Por instinto, as vaquinhas tendem a ir para debaixo da maior árvore próxima. Por quê? Porque embaixo da maior árvore próxima vai ficar caindo menos gotas nas vaquinhas, elas vão se proteger da chuva e com o espírito de coletividade delas vão todas, o máximo possível, para debaixo daquela árvore. Qual que é o problema? Como a gente viu que pontas atraem raios e cada galho da árvore é uma ponta, então numa árvore tem muita coisa que consegue atrair raios. Se cai um raio na árvore, tchau vaquinhas, tá? Por que você tem que evitar um local aberto, coleguinha? Pensa bem, se é um local muito aberto, você está em pé, você é uma ponta. Se você é uma ponta, você pode atrair raios. Então, evite locais abertos, coleguinha. Outro cuidado que a gente tem que ter, coleguinha, tem um local aberto, duas pessoas, uma está parada, outra está caminhando ou está correndo. Cai um raio entre elas, tudo bem? A energia desse raio, a eletricidade desse raio, quando cai ali, ela se espalha para todos os lados no solo, tá bom? Tem que pensar que essa energia se espalha na forma de bolha. Então, o que acontece? Parte dessa energia vem pela superfície. Se eu estou parado, cai um raio aqui próximo e ele vem passando pelo chão, ele pode subir por uma perna minha, descer pela outra e continuar se espalhando. Com isso eu posso machucar, eu posso me ferir muito, tá? O que você tem que fazer? Por exemplo, mantenha os pés juntos. Isso também vale pelo seguinte, algum fio de alta tensão caiu na rua, se você está ali próximo, funciona parecido com isso, coleguinha. Então, se você dá um passo longo, a energia vai passar pela sua perna, você pode acabar se machucando. O que você pode fazer? Pés juntos, passos curtinhos. Como se tivesse uma corda prendendo a sua perna, você vai fazer passos bem curtos. Tudo bem? Continuando. Outra forma de se proteger de raios durante uma tempestade. Fique dentro de veículos fechados. Já sei, Júlio. É porque o pneu é de borracha. Não, coleguinha. Tem uma coisa que chama blindagem eletrostática. Vamos voltar lá no início da aula de hoje. Elétron não repele elétron? Carga negativa não repele carga negativa? Então, se eu tenho um carro que é feito de metal, que tem elétrons livres que podem se movimentar à vontade, quando chega um raio cheio de elétron ali, o que vai acontecer? Esses elétrons vão se repelir para a parte de fora do carro, tá? Então, por que ficar dentro de um carro é muito seguro numa tempestade com raios? Não é porque o pneu é de borracha, é porque a carcaça do carro é metálica, que é um condutor elétrico. Então, condutor elétrico te protege. Eu posso ficar dentro de um carro, eu posso ficar dentro de um ônibus, posso ficar dentro de um avião, sem problema algum. Tudo bem? Coleguinha,
Por hoje é só. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!